Gente, hoje nós vamos narrar para vocês um caso muito interessante que nós encontramos essa semana, de uma nova lenda. É uma lenda sobre a Casa de las Siete Chimeneas. Chimeneias são chaminés, então é a Casa das Sete Chaminés. Vocês me desculpem aí, gente, a minha voz é porque aqui em Madrid está chovendo muito, já há muitos dias. Então, nós fizemos essa matéria para vocês essa semana e estava assim uma chuva muito fria, que aqui eles chamam de chuva-neve, porque na serra e na montanha está nevando. Mas em Madrid não está nevando. Aqui ela cai como chuva. E aí, então, a chuva é muito fria e com isso a minha garganta ficou assim, eu fiquei com dor de garganta, com febre, e nós ficamos muitas horas rodeando essa casa para poder fazer essa matéria. Mas tudo para o canal, tudo para vocês, não é mesmo? Então vamos lá, eu vou começar a falar para vocês sobre essa matéria. Essas imagens que vocês estão vendo, gente, é o trajeto que nós fizemos para poder chegar até a Casa de las Siete Chimeneas. E aí vocês podem ver, né, que o tempo estava bem frio, estava chovendo, estava nublado, mas inclusive nós perdemos porque nós pensamos que era em um bairro, depois era em outro, e acabou que no final deu tudo certo, nós encontramos. E eu quero falar para vocês que essa casa fica no bairro de Chueca e ela está localizada na rua Colmenares. Em frente é La Plaza del Rey, que ela recebe esse nome porque por causa do rei que cometeu uma barbaridade com uma pessoa dentro dessa casa, que eu vou falar para vocês agora. Então vamos começar, né, com a história. Em Madrid existe um edifício histórico chamado La Casa de las Siete Chimeneas, onde nós vamos contar uma antiga lenda conhecida na cidade desde o século XVI. Esta lenda fala de um fantasma e um crime que ocorreu ali. Conta a lenda que esta casa foi construída para servir de moradia à filha de um caçador do rei Felipe II, na época. Dizem que os dois foram amantes em segredo. A moça se chamava Helena e ela era muito bonita. Uma beleza tão grande que todos ficavam apaixonados por ela, porque ela, além de ser bonita, ela era uma pessoa muito assim virtuosa, e isso chamava muito a atenção das pessoas. O caso é que a Helena, como ela não tinha dinheiro e condições para envolver com a realeza, ela se casou com o capitão do exército do rei, chamado Zapata. E eles conviveram durante pouco tempo, porque logo depois o capitão ele morreu em um combate. E com isso, a Helena ela ficou muito triste, ficou muito assim depressiva, desolada com a morte do marido dela, que foi uma coisa muito repentina. E dizem que ela apenas comia e não dormia, e seu aspecto foi deteriorando, até que Helena desapareceu e ninguém mais falou sobre ela. Mas acontece que isso levantou muitos rumores, porque começaram a dizer que o rei podia ter feito alguma coisa com ela, com Helena. E como ela foi amante dele,
Então as pessoas começou a levantar suspeita. E também como ela sumiu de uma hora para outra e todo mundo sabia, assim, algumas, não todo mundo, mas algumas pessoas sabiam que existia uma relação entre eles. Então ninguém falava na época por medo, porque ele era o rei. Então não podia falar declaradamente uma coisa dessa, porque senão ele podia até mandar matar. Não podia falar nada de jeito nenhum. Então uma coisa que eu queria falar para vocês aqui, que em relação que havia nascido essa menina, essa relação, né, que havia nascido essa menina, que foi um fruto do relacionamento deles, essa menina também, ninguém sabe o que aconteceu com essa menina. Então ficou uma coisa assim, escondida, abafada, sobre o sumiço de Helena e sobre o nascimento dessa menina, que ninguém sabe. E aí, então, o que aconteceu foi o seguinte: o pai de Helena ficou muito preocupado e ele queria saber onde que estava a filha dele, que como que pode uma coisa dessa, a filha dele ter sumido, desaparecido, ninguém sabe onde está a filha dele. Então, ele começou a investigar sozinho, para poder saber o que tinha acontecido com a filha dele. Então ele levantou esse caso e começou a procurar saber o que tinha acontecido com ela, porque ele estava também muito triste e muito desolado. E aí, como o pai de Helena começou a investigar muito e querer saber muito, e começou a falar sobre o rei, e que talvez ele teria sim cometido algum ato cruel contra a filha dele. Então as autoridades foram em busca do pai de Helena e eles acabaram com a vida do pai de Helena também. Então mais uma uma questão a pensar, que é claro que foi ele que fez isso, porque ele mandou o pai dela calar a boca, e a maneira que ele mandou foi ele mandou os soldados irem atrás do pai de Helena e acabar com ele. Então ficou assim essa incógnita, ninguém soube. E aí, anos mais tarde, quando as pessoas já tinham esquecido dos crimes, né, das coisas que tinham ocorrido ali, e um fato que eu queria falar é que o pai de Helena, eles acabaram com a vida dele dentro da casa de las Siete Chimeneias, lá dentro. Então tudo foi feito lá dentro, do mesmo modo que acabou com a Helena, do mesmo modo que acabou com o pai dela, tudo ocorreu lá dentro, para ninguém ficar sabendo. Então, anos mais tarde, quando as pessoas já tinham esquecido desses crimes, um homem afirmou ter visto à noite uma figura deslizando sobre o telhado, entre as chimineias da casa. Dizem que era uma mulher vestida com um traje longo, branco, uma camisola branca, e ela levava na mão uma tocha acesa, e ela ficava acenando essa tocha em busca de alguém, à procura de ajuda. E essa aparição, ela foi confirmada por várias outras pessoas durante meses e meses. As pessoas viam isso. Outros moradores também tiveram ali histórias conturbadas, porque logo depois que acabou essa história da Helena, do rei, outras pessoas foram morar nessa casa, e também dizem que ali
eles não tiveram assim uma vida sossegada, tranquila. Foi uma moradia com pessoas com vidas conturbadas, com brigas, discussões, mas a lenda continua viva até hoje, porque depois, no final do século XIX, a casa de las Siete Chimeneas, ela passou por uma grande reforma. E durante as obras, eles encontraram o esqueleto de uma mulher. E essa mulher estava enterrada no solo da casa. E ao lado dela, com várias moedas de ouro do tempo do Filipe II. Então, esse corpo era o corpo de Helena. Então, realmente, quem fez isso com ela foi mesmo o rei. Ela foi enterrada lá dentro. Na época, ninguém encontrou. Só depois, no século XIX, o que aconteceu foi no século XVI, somente no século XIX ela foi encontrada. E depois disso, reforça a lenda do fantasma de Helena. Então, ela fica sempre passando por ali, entre as 7 chaminés da casa. Então, eles dizem que as 7 chaminés representa os 7 pecados capitais. Mas ninguém sabe ao certo se é realmente isso. Hoje em dia, lá é o edifício de um monumento histórico-artístico e transformou também em um patrimônio cultural. É um lugar muito bonito, é uma construção linda, existe uma praça muito bonita em frente a essa casa, onde tem ali, levou o nome desse rei, né? Nem podia levar, mas levou, desse rei que acabou fazendo essa barbaridade com essa moça. Então, lá agora virou o Ministério da Cultura, e também patrimônio histórico cultural. E no vídeo vocês vão ver aí a praça e que leva o nome do Filipe II. Então, gente, é uma história triste, é uma história sofrida de uma moça que o único pecado dela foi apaixonar por esse homem. E ele acabou tirando a vida dela. Tirou a vida dela e tirou a vida que talvez era a filha dos dois. Tudo isso por ganância, tudo isso por dinheiro e tudo isso por causa da moça, que era uma moça humilde. E acabou tirando também a vida do pai dela. Então, assim, 2 almas sofridas dentro daquela casa, ou seja, 3, né, do pai, da filha e da neta. Então, gente, essa foi mais uma história. Eu espero que vocês tenham gostado e eu peço a vocês, de novo, né, desculpa pela voz, mas é porque aqui tá muito frio, então a garganta da gente não aguenta. Então, eu peço a vocês, quem ficou aqui até o final do vídeo, que possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com amigos, familiares, e que deixe o seu like, o joinha, né? E compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, que é muito importante para a gente. Então, eu desejo a vocês felicidades, uma boa noite, que aqui é noite. Aí no Brasil eu acho que ainda não é noite. Eu creio que sim, já é noite sim. Mas aqui tá mais tarde. Então é isso, gente. Então, um abraço, um beijo e tchau, até a próxima.